Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por essa realidade, essa verdade, Senhor Deus, de que é maravilhoso viver na Tua presença. De que é maravilhoso ter o Senhor, Pai querido, podermos te chamar de Pai, te chamar de amigos, tê-lo de fato como nosso amigo, como o Senhor mesmo nos disse que era. É muito bom ter o Senhor como nosso Pai, como o Senhor mesmo disse que o era e nos ensinou a orar assim, invocando o Senhor como Pai, chamando o Senhor e tratando o Senhor como Pai. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque isso é uma realidade e obrigado porque essa verdade, essa realidade nos é tão importante, Senhor Deus, em momentos como os que nós estamos vivendo e aparentemente caminhamos para viver cada vez com maior nitidez em que as coisas convergem, Senhor Deus, para aquilo que a Tua Escritura revela como um apontar, como uma indicação de fim dos tempos, do retorno do Senhor, da volta do Senhor. A gente não tem ideia se quando esses sinais se apresentam, se o fim chega em semanas, em meses, em anos, em décadas, em séculos, a gente não sabe, mas sabemos que existe prenúncio de momentos difíceis, de situações difíceis, mas é maravilhoso, Senhor, poder saber que independente da situação, que nós podemos contar com o Senhor. E que independentemente do quanto as circunstâncias, os acontecimentos, os poderes possam nos incomodar, nos assustar, ter a tendência de nos provocar medo, pavor. É maravilhoso, Senhor, saber que o Teu amor lança fora todo medo. A Tua presença, que é amor, que produz o fruto do amor, lança fora todo medo. De maneira que, como a Tua palavra diz, nós podemos andar pelo vale da sombra da morte sem ter medo de nada, sabendo que nem a morte pode nos separar do Senhor, mas pelo contrário. A morte é justamente aquela passagem através da qual nós somos definitivamente lançados para o absoluto que é o Senhor. E somos completamente livres de todo medo, de toda possibilidade de pecar, de todo erro, de toda fragilidade, de toda relatividade. E a morte passa justamente a ser esse momento em que nós passamos a verdadeiramente ser absolutamente em Ti, e não mais viver essa relatividade que vivemos desde que Adão abandonou a Tua essência, a Tua presença, a Tua inspiração, Senhor. Obrigado, Pai, porque, como o apóstolo Paulo diz, a nossa esperança não se limita a essa vida. E de que essa esperança, essa certeza de que o Senhor está conosco, e de que é maravilhoso tê-lo como amigo e como Pai. É uma esperança, ao mesmo tempo que é uma realidade para hoje, é uma esperança para amanhã, para depois da manhã, e é uma esperança para além dessa vida, é uma esperança para a eternidade. Senhor. Muito, muito obrigado. Obrigado porque nós podemos, nesse primeiro dia da semana, nos reunirmos aqui, como fazia a igreja primitiva, Senhor Deus, e para buscar o Senhor, buscar o Teu conselho, para muito além de um conselho no intelecto, na mente, na razão. Estamos aqui para obter um conselho no nosso espírito, Pai, através do enchimento do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos revela aquilo que não pode ser revelado com palavras e que mesmo que fosse, se alguém tivesse a capacidade de revelar, nós não conseguiríamos compreender. Tamanha a profundidade das verdades espirituais que o Senhor tem para nos revelar. Então estamos aqui para isso, Senhor Deus, para ouvir de Ti, para aprender do Senhor, para recebermos do Senhor. Há muito além do conhecimento cognitivo, um conhecimento relacional contigo, Pai. Para que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, possa falar através de nós, possa nos ensinar, possa nos ministrar, possa produzir em nós o resultado que o Senhor espera para as nossas vidas. Pai, no nome do Senhor Jesus nós oramos, confiados na Tua promessa de que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor estaria. E é nessa consciência, é nesse espírito que nós estamos. E também na Tua palavra que diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nós somos Tua igreja, estamos diante de Ti, estamos protegidos, nós, os nossos familiares, os nossos bens, estão protegidos pelo Senhor, de maneira que o diabo não possa tocar e não pode tocar. No nome do Senhor Jesus. Pai, por favor, fala conosco,
Fala através de nós, fala da forma que o Senhor quiser, através de quem o Senhor quiser. Nós pedimos no nome de Jesus, certo de sermos ouvidos, Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, Inesita, Jeová, Joari. Então, a gente dá segmento aí, vocês querem meditar alguma outra coisa, compartilhar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Bom dia, doutor Henrique, tudo bom? Bom dia a todos. Dá uma arrumada na câmera do senhor, que às vezes, quando você está ficando mais perto, corta um pouco o seu queixo, tá? Tá, brigadão. Assim é porque eu não vejo mesmo aqui. Ao contrário. Ficou ótimo, ficou ótimo. Ah, tá bom, brigadão. Eu não sei porque o meu computador ele não mostra aqui. Eu já tentei várias vezes mudar a configuração e eu não consigo me visualizar para ter essa ideia. Brigadão, Jorge, isso é importante demais. Obrigado por esse toque. Não é a primeira vez que você me ajuda nisso. Obrigado. Valeu. Tentei várias vezes. Bom dia a todos. Tanto que quando o Benjamin não está aqui, eu pego outro celular e aí eu conecto numa segunda entrada para eu poder justamente ver o que vocês estão vendo, sabe? Mas aí como o Benjamin está aqui, aí eu deixo o celular lá com ele para ele poder ficar distraído ali. Aí eu acabo não tendo essa visão. Obrigado aí por me ajudar. Bom dia. Por mim, pode seguir nessa mesma linha aí. A gente fica à dispensação do que Deus preparou aí para nós através de você. Muito bom. Que bom. Então. Bom dia para todos. Inesita. Por mim também, pode continuar com o que vocês tinham planejado. Bom demais. A Inesita é a última que não ia poder dizer que não é para continuar, porque ela provocou essa nossa reflexão que nunca acaba. Brincadeira, Inesita. Mesmo assim, poderia, sim, é claro. O Espírito Santo a gente nunca pode imaginar, né? Ele sopra para um lado, sopra para o outro, volta, a gente nunca sabe, né? Ele próprio. Pois é. A palavra de Deus revela isso, né? É uma brincadeirinha. Então, a gente vem nessa, né? A gente começou lá atrás, quando, no capítulo 17, versículo 6 de João, aquela expressão que me chamou muito a atenção, quando Jesus está orando e ele diz assim: aqueles que o Senhor confiou a mim, que confiaste a mim, eu cuidei deles e tal, e eles já estão obedecendo o Senhor, já estão te conhecendo. E aquilo nos mostra que Jesus tinha alguns nomes que o Pai revelou para ele, que eram pessoas confiadas a ele no que diz respeito à revelação do Evangelho, à salvação, né? Isso é a missão das missões. É claro que ela só não é mais importante, nem diria mais, talvez apenas em pé de igualdade, porque, como eu falei, eu não acredito em alguém que esteja miseravelmente salvo, no sentido de viver uma vida que supostamente salva, e responsavelmente não se preocupar com quem esteja ao seu lado e não esteja salvo, não viver uma vida dedicada para salvar, que fosse uma alma, já que uma alma, a Bíblia diz que vale mais do que o mundo inteiro. Então, você tem o nadar e morrer na praia, né? Ou a Bíblia diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Então, o ganhar o mundo inteiro, no sentido, é claro que ali é uma expressão que dá aquela exagerada, mesmo que eu chegasse a isso, ninguém é convidado para ganhar o mundo inteiro, mas nós temos os nomes que dentro do nosso mundinho nos foram confiados. Não existe missão maior do que essa, e propósito de vida, se existe algum igual, né, existe, mas apenas igual, possivelmente sequer superior, porque os dois andam de mãos dadas, é o de não perdermos a nossa própria alma, a nossa própria salvação. Mas é um propósito, uma razão de existir maior do que qualquer envolvimento na política, independente de qual lado e de que convicção, de qualquer profissão e carreira mais linda que se possa buscar e almejar e alcançar e desempenhar com o maior esmero possível, seja uma carreira que visa bastante o próximo, o cuidado do próximo, o abençoar o próximo, seja uma carreira que visa
trazer um conforto para si, um conforto para a família, realizações pessoais, né? Uma vida com cuidados para a saúde, para ter uma maior longevidade, criação de filhos, que é uma das coisas também, dos propósitos mais extraordinários que possa existir para alguém. Você pegar um serzinho e do nada ele microscópico sai de você e do seu companheiro, da sua companheira, e aquilo é transformado numa vida do nada microscópica, e você, quando ele sai, você pega ele ali nos seus braços, e você vai ensinando absolutamente tudo para ele, o caminho que tem que seguir, ensina a falar, ensina a andar, ensina a comer, ensina a vestir, transforma num homem, transforma numa mulher, com M maiúsculo, com H maiúsculo, né? A ideia de homem de verdade, de mulher de verdade, que também vai buscar um sentido para a vida, um propósito, cumprir o seu propósito para a vida, já é algo extraordinário, né? Mas todas essas possibilidades de propósito para a vida estão muito aquém desse, que é essa missão em relação aos nomes que Deus nos confiou. E por incrível que pareça, essa possivelmente é a o último item que a gente coloca na nossa lista de prioridades nessa vida. Possivelmente é a possibilidade do que fazer na vida, a missão a desenvolver, um objetivo para essa vida, possivelmente seja o último, não é dos últimos, possivelmente seja o último com o qual a gente se envolva, no qual a gente se dedique. No máximo, se a gente tiver condições de lá no final da vida, e a percepção vai ter um pesar de ter vivido a vida irresponsavelmente e de ter dado valor para tanta coisa, ter corrido atrás de tanta coisa, tentado ou até realizado tanta coisa e tanta coisa boa, mas de repente o pesar porque não realizou a coisa ótima, não realizou a coisa primeiro. E saber que não há mais tempo, tem gente que já passou pela vida da gente e não volta mais, tem gente que passou e tomou um rumo que agora você não vai mais conseguir mudar essa pessoa de rumo, tamanho de tanto que ela já se aprofundou naquele caminho do erro, naquele caminho anticristo, anti-evangelho, naquele caminho de destruição, de morte, de escuridão, de mentira, e o tanto que ela já está iludida e enganada naquilo, você de repente percebe, cara, se eu tivesse lá atrás tido esse olhar, talvez eu pudesse tê-la ajudado, mas agora não dá mais, seja pelo momento que eu já estou na minha vida, seja porque essa pessoa já se aprofundou muito. E a missão das missões, a missão que seria aquela que, como Jesus tem a consciência que está chegando o momento dele, a hora dele, vai fazer essa última oração, basicamente, está na última não, mas entre as últimas orações dele, e ele justamente tem essa possibilidade de levantar os olhos, de levantar a cabeça e dizer para o pai dele aquela missão que o Senhor me deu. Aquela brincadeira que eu fiz, analogia, diga, aquele bilhetinho que o Senhor colocou no meu bolso quando estava se despedindo de mim no céu e colocou aqueles nomes, eu dediquei minha vida aqui e dei uma atenção muito especial para cada um deles. E nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que já era mesmo filho da perdição e estava programado para acontecer, não vamos entrar no mérito disso. Mas Jesus disse, todos aqueles que o Senhor disse que era para eu cuidar e ganhar e que estava no seu propósito, aconteceu e deu certo, eles estão já conhecendo o Senhor e já estão te obedecendo. A gente não tem ideia do que é terminar uma vida e poder fazer uma oração dessa. E a gente não tem ideia da catástrofe que seria, do nível de decepção que seria com a vida, da gente sentar e parar e pensar nessa possibilidade e dizer, eu não fiz. Eu não fiz. Ainda mais que o eu não fiz, eu não me dediquei, eu não me importei com algo tão importante que é a salvação das pessoas que em algum momento e de alguma forma faziam parte do meu mundinho, eu não ter me importado pode significar que de fato eu sequer fui salvo. Porque, como eu tenho dito, eu não acredito que uma pessoa verdadeiramente salva possa ser e viver alheia à salvação ou perdição dos seus próximos, do seu próximo, do seu cônjuge, do seu pai, da sua mãe, dos seus próprios filhos, pensando até do ponto de vista do egoísmo, ainda do ponto de vista da panelinha, que ainda enxerga a gente, faz diferenciação entre um e outro, e tudo bem de eu não ter pensado, nunca
cogitado de dedicar minha vida para pregar o evangelho para o meu inimigo e ganhar o meu inimigo ou uma pessoa indiferente para mim. Agora, eu não me importar em viver uma vida para garantir a salvação do meu filho, da minha filha, que eu coloquei no mundo, é muito difícil acreditar que realmente essa pessoa tenha sido salva. Que ela tenha sido de verdade, ela tenha experimentado aquilo que naquela primeira música que a gente meditou na semana passada, de que ela consegue olhar a vida dela e que existiu um antes de Cristo e um depois de Cristo, na vida dela, não na história. Não há 2000 anos atrás, 2023, um marco de antes dele e depois dele. Não, na minha vida. Existiu um antes dele e depois dele tudo mudou, a minha vida passou a ser outra, uma maravilha, apesar de todas as lutas, todas as dificuldades, mas a minha vida aqui dentro, essa presença dele mudou tudo, mudou as minhas projeções, o meu olhar para a vida passou a ser um olhar melhor, um olhar mais correto, um olhar mais saudável, o meu coração mudou, o meu olhar para as pessoas mudou, e eu reconhecer que isso é uma coisa boa, que isso é bênção, que isso é luz, que isso é verdade, que isso é vida, que isso é virtude, e dizer, eu quero isso para as pessoas a quem eu amo. E se eu não quiser, e não dedicar minha vida, se necessário, abrindo mão de carreira, abrindo mão de status, abrindo mão de conforto financeiro, abrindo mão de saúde, porque de repente eu preciso até me desgastar a minha saúde, diminuir a minha longevidade, talvez, mas de arriscar o que for dessa vida, o que puder ter de mais importante que as pessoas consideram como mais importante, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A salvação de uma pessoa vale mais do mundo inteiro. Do mesmo jeito que a minha valia mais do que o mundo inteiro. Deus moveu mundos e fundos. E aquela pessoa que tinha o meu nome no seu bolso, na listinha dela, acabou que fez o que tinha que fazer. E eu fui alcançado. Eu não posso ser indiferente e irresponsável com as pessoas cujos nomes estão na listinha que Deus colocou no meu bolso. Na listinha que o Senhor confiou a mim, aqueles nomes que o Senhor confiou em mim, para que eu, ao longo dessa vida, possa amar a ponto de realmente andar com essa consciência de saber que eu preciso compartilhar as boas novas da salvação com ela. Essa coisa de que a realidade, o reino de Deus é uma realidade ou não ser uma realidade para mim, porque se é uma realidade, então eu necessariamente preciso viver com essa consciência agora no que diz respeito ao próximo, porque se o reino de Deus é uma realidade para mim, o reino de Deus só existe uma lei, que é a lei do amor. E se a lei do amor vigora, então eu necessariamente preciso amar o próximo. E não existe nenhuma área na vida mais necessária no que diz respeito ao amor ao próximo do que a salvação realmente dele. Essa música, a segunda música desse grupo aí, ela repete muito, então só o trechozinho aqui que é mais importante para a gente, porque ela fica repetindo, ela diz, como é bom poder acordar. O nome da música é esse, Poder Acordar. Mas não é o poder acordar em si que é bom. Por incrível que pareça, tem gente que o fato de acordar é a maior tragédia para ela. Tem muita gente que vai dormir e ela torce para não acordar. A vida está tão difícil, olhar para a vida está tão complicado, as perspectivas estão tão complicadas, é tanta escuridão, é tanta treva, é tanta morte, é tanta dor, é tanto medo, que essa pessoa vai dormir torcendo para conseguir dormir. E, consciente ou inconsciente, torcendo para não acordar. Não é à toa que muita gente ainda acordado tira a própria vida. Porque é esse desejo de entrar num sono profundo, nessa fuga dessa vida. Então não é o poder acordar, literalmente, que é uma bênção. Porque para muita gente o poder acordar soa como uma maldição. Só é bênção no sentido de que seria mais uma oportunidade, ainda de mais um dia com uma oportunidade para enxergar a vida, para conhecer Jesus, para a vida dela, independente das circunstâncias, poderem tomar um novo rumo a partir do olhar, do moldar de um coração, de novas perspectivas, novas esperanças, novos valores.
Apenas nesse sentido que o poder acordar para ela é uma bênção, mas ela não tem consciência disso. Então ela não acorda podendo cantar isso, ai, como é bom poder acordar. Nem o acordar em si. Tem muita gente que realmente acorda, já acorda com um pesar. Ah, é mais um dia. É mais um dia para ser vivido, é mais um dia de luta, é mais um dia de dificuldade, vai ser mais um dia de afronta, vai ser mais um dia de vergonha, vai ser mais um dia de decepção, vai ser mais um dia de frustração, vai ser mais um dia de derrota, vai ser mais um dia de zombaria, de acusações, de injustiças, vai ser mais um dia de futilidades, vai ser mais um dia em que eu vou ter que me entorpecer para eu conseguir chegar ao final desse dia, dormir de novo e, quem sabe, não acordar mais. Tanto para ela, o poder acordar não é algo bom em si, que ela tende a passar o dia, muitas delas tendem a passar o dia desacordadas. Seja através de substâncias entorpecentes, né, bebidas, de drogas, de remédios, seja criando mundos fictícios para ela conseguir suportar, o que não deixa de ser uma fuga também. Não estar acordado para essa vida, mas acordado para uma outra que sequer existe. Então, o poder acordar em si não é uma bênção. O que é uma bênção é poder acordar e saber que tem um Deus que cuida da gente. Ontem eu estava vendo uma frase no Instagram, mais ou menos assim, ela disse, você entra no avião, você não conhece o piloto, não sabe as características dele, a qualidade dele, quanto dele tem de custo, quanto ele está bem psicologicamente, a saúde dele, se está descansado, se está alimentado, para ele poder desenvolver bem aquele voo ali, você senta ali e vai com toda a segurança, e você decola, voa, aterriza, e tudo tranquilo, e desce, e nem procura saber quem é. E como a gente não ter essa mesma sensação de tranquilidade quando é Deus quem está no comando, em relação à vida da gente? De poder realmente ter a convicção de dizer, eu entreguei a minha vida para Deus. Deus é o piloto da minha vida. E como Paulo diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais a minha vida, mas agora é a vida de Cristo. Ele é o piloto, ele vai conduzir minha vida para onde foi, para onde ele conduzir a minha vida vai ser a melhor coisa do mundo, porque a palavra de Deus diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e o temem. Aqueles que amam e temem o Senhor dizem assim, o Senhor, por favor, governe minha vida. Voltando à analogia que a gente está sempre fazendo, que é a aplicação da essência, é a gente fazer um movimento inverso ali do que Adão fez na árvore do jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É a gente estar chegando e dizendo, Senhor, eu renuncio o discernimento do bem e do mal, o controle da minha vida, eu devolvo para o Senhor aquilo que Adão e Eva retirou, e que eu acabei já nascendo, tendo herdado essa condição de controlador de mim mesmo, de discernidor por mim mesmo do que é bom e mal, e a vida tornou a tragédia que tornou. Pois eu faço o movimento inverso, eu faço o mesmo uso do livre-arbítrio que Adão e Eva fizeram, mas agora para uma decisão inversa. E eu digo, toma o controle da minha vida. Assume o controle da minha vida, Senhor Deus, e leva ela para onde o Senhor quiser. E eu vou descansar, sabendo que quando o Senhor tiver que pousar essa aeronave da minha vida, o Senhor vai pousar, que quando tiver que pegar uma turbulência eu vou estar com o Senhor, que quando tiver que fazer voos mais altos ou mais baixos não interessa, porque a tua vontade é sempre boa, agradável e perfeita, é sempre a melhor, é sempre a melhor. Então o bom é poder acordar, abrir os olhos e saber que tem alguém que cuida da gente. Aí não depende das circunstâncias. Aí é onde a gente vai entrar, como a palavra de Deus diz, que Jesus prometeu, quando embora ele diz, eu vou, mas eu vos deixo a minha paz vos dou. E eu não vos dou a paz como o mundo a dá. Como é a paz que o mundo dá? É a paz que, se não tiver turbulência, consegue estar tranquilo ali, assistir um videozinho, dormir, cochilar. Mas ele diz, não é como a paz que o mundo dá. A paz que eu dou é a paz que não depende da circunstância. Você vai ter paz com turbulência ou sem turbulência. Você vai ter paz estando aterrissado ou estando em voo. Você vai estar
em paz, tendo voos mais altos ou voos mais baixos. Você vai ter paz, independentemente das circunstâncias. Independente se as coisas estão indo bem ou se elas estão em adversidade. O fato é, você vai ter paz, porque a tua paz excede o entendimento. Não passa e não depende das circunstâncias. A paz que acontece por causa da minha presença. E a certeza de que essa minha presença, controlando a sua vida, priorizando a sua vida, dirigindo a sua vida, moldando o seu olhar, moldando o seu coração, que essa presença e essa soberania minha sobre você vai fazer com que, independentemente do que acontecer, essa presença, primeiro, ela te dê uma paz e um gozo que as pessoas muitas vezes não vão entender. E segundo, é uma convicção de que não depende do que acontece aqui nessa vida. Porque essa presença é o que eu tenho de mais importante do que absolutamente tudo. É a única coisa que eu realmente não posso perder. E a Bíblia me promete que eu nunca, que nada, aliás, pode me separar dessa presença, me tirar esse amor, me tirar essa presença, me tirar, portanto, essa paz. Só eu posso renunciá-la. Se e enquanto eu não renunciar, essa paz nunca vai me abandonar. Nunca vai me abandonar. Então, quando não depende de acordar e estar com as contas pagas ou não estar com as contas pagas. Não depende de acordar e o diagnóstico ter mudado ou não ter mudado. Não depende de eu acordar e estar na iminência de fazer uma cirurgia ou de não estar na iminência de fazer uma cirurgia. Não depende de eu acordar e ter filhos ou não ter filhos, ou da expectativa de tê-los ou de perdê-los. É um acordar e ser tomado todo dia. A primeira coisa que acorda é essa sensação, essa paz, essa certeza de Deus, como é bom saber que o Senhor cuida de mim. Que as coisas hoje estão boas, e eu agradeço muito por isso, mas a certeza de que o Senhor cuida de mim, e mesmo que elas não estivessem boas, eu saberia que o Senhor cuida, e, portanto, eu não vou ter nem medo de perder, e de as coisas não estarem tão boas amanhã como estão. E de no outro dia poder acordar e dizer, Deus, as coisas realmente não estão boas, e o Senhor sabe que elas não estão nem um pouco boas. Mas obrigado pela certeza de que o Senhor está no controle de tudo, de que o Senhor age todas as coisas para o meu bem, de que nada pode me separar do teu amor, da tua presença, e de que o Senhor vai comigo. A sua mão vai comigo. Eu vou poder ir guiado pela tua mão, segurado na tua mão, e nós vamos enfrentar mais esse dia hoje. Obrigado, porque o Senhor não me deixa enfrentar esse dia hoje sozinho, e isso me é suficiente. Suficiente para eu desejar caminhar ao longo desse dia e terminar esse dia, e com a tua graça, deixar para o Senhor decidir se esse dia vai ser o meu último ou não. Para mim não importa. O que importa é que o Senhor não largue a minha mão, que eu não largue a tua, e a certeza de que o Senhor há de continuar passando comigo por todos os vales, todas as situações que eu tiver que passar, bem como por todas as alegrias e conquistas que o Senhor me der a usufruir. Então, essa certeza de que tem alguém que cuida da gente, de que isso não tem a ver com merecimento, tem a ver com decisão sincera de entrega, mesmo sem a gente merecer. Nada se compara, nada é igual. Veja que nem mesmo as circunstâncias serem todas 100% se compara ao fato da certeza de que Deus está cuidando da gente, mesmo as circunstâncias sendo daquelas as mais terríveis possíveis. Por mais que às vezes é estranho a gente conseguir pensar isso, até pelo que a gente tende a pensar na nossa relação com Deus, mas de fato não tem como uma pessoa que tem tudo de bom e de melhor nessa vida, e que não tem ameaça de nada perceptível, que tem todo o conforto, tudo de bom e de melhor para comer, vai para onde quer, na hora que quer, como quer, com quem quer. Mas se essa pessoa não tiver a presença de Deus, ela não vai ter o gozo, a alegria, a satisfação, o prazer de uma outra que, ainda que esteja, às vezes, faltando até comida, às vezes problema de saúde, sendo injustiçada, mas a presença de Deus ainda vai fazer com que essa pessoa seja ainda mais feliz do que essa outra.
As circunstâncias apontariam, indicaria que ela deveria estar sorrindo e que deveria ser a pessoa mais sorridente do mundo. Nada se compara, nada é igual. Ele diz, nada é melhor que te ter como amigo, Deus. Aí olha que coisa forte, ele diz, imagina eu, o Emer, Inesito, Fábio, imagina eu, Jeová, imagina eu, Irenice, imagina eu, nada, eu sou nada. Para ser bonzinho comigo, eu sou nada. Para não dizer que eu sou negativo, que eu sou contrapeso. Vou ser bonzinho comigo e dizer eu sou nada. Imagina eu, nada, amigo de alguém que é tudo. Não é eu que sou pouco, amigo de alguém que é muito mais que eu, não. É eu, nada, amigo de alguém que é tudo. E não é aquela amizade que a gente diz assim, eu sou amigo do fulano, ele só não sabe, né? Eu sou amigo do Bill Gates, ele é que não sabe. Eu sou amigo do fulano de tal, da fulana de tal, famosa, mas assim, ele é que não sabe, né? Mas eu sou amigo dele, ele não me conhece, mas eu conheço ele muito bem. Não, não é isso. É amigo porque esse que é tudo, olhou para mim que é nada e diz assim, Weber, eu não te chamo mais servo, eu te chamo de amigo. É ele, foi ele que tomou essa iniciativa de virar para mim, de olhar nos meus olhos e dizer assim, Weber, eu não te chamo de servo, eu não te chamo de escravo, eu te chamo de amigo, Weber. Foi o tudo, o absoluto, que olhou para mim, nada, relativo, e me chamou de amigo. Ele diz, porque o amigo, o Senhor não revela aquilo que ele está pensando em fazer. Ele não fala das coisas do coração dele, os desejos dele, os propósitos dele. O Senhor não perde tempo parando para bater esse tipo de papo com o servo. Mas eu, Emer, tudo que eu tenho eu revelo para você, eu revelei para você. A minha relação com você é essa, é uma relação pessoal. Eu paro tudo para sentar e vir bater um papo com você, Emer. Você é meu amigo. Então não é muita pretensão da minha parte chamar Deus de amigo, não. É só um fato. E não é uma amizade equivocada, unilateral, não. Pelo menos, se for unilateral, seria da minha parte, né, de não ir. Porque a dele ele já deu. A palavra dele ele já deu. A sensação dele ele já deu. O que ele pretende nessa relação, como ele a considera, ele já disse. Ele diz, eu sou seu amigo. Então imagina eu, nada, amigo de alguém que é tudo. E não é uma amizade só na minha cabeça. Porque ele foi quem se curvou para dizer isso para mim. Amigo, ele que me chama desse jeito. Eu só, cabe a mim retribuir esse chamado dele, também chamado de amigo. E assim como a vida dele é um tipo de vida condizente com a de alguém que é amigo, o que ele tem feito para mim, por mim, comigo, a maneira que ele se dirige a mim, o que ele faz em relação a mim, aí cabe a mim corresponder a essa amizade, tanto nas minhas palavras, quanto também, principalmente, nas minhas atitudes. Ter, de fato, Jesus como um amigo. Ele diz, é maravilhoso, meu amigo, te chamar Deus. Ele diz, é maravilhoso primeiro acordar toda manhã e te chamar Deus. De toda manhã poder acordar e invocá-lo. Imagina um amigo que não é só amigo. É um amigo que está sempre à sua disposição. Ele está sempre aí para você. Não necessariamente para fazer tudo o que você quer, porque justamente por ser muito amigo, ele é capaz de dizer não para você toda vez que for necessário, quando aquilo que você pede não é o bom para você, por mais que pareça. Esse é um verdadeiro amigo. Aquele amigo que é capaz de chegar e bater a real para você de um monte de coisa que está errada, é o verdadeiro amigo. Mas está sempre aí para você. A ponto de já de manhã, você poder, é maravilhoso, acordar toda manhã e te chamar, Deus. Aqui deu sentido, embora tenha uma vírgula, então é te chamar, não é de chamar Deus. Se a letra que eu copiei está certa, então é poder acordar toda manhã e te chamar, vírgula, ó Deus, um vocativo. Quer dizer, aqui, com quem eu estou falando? E poder chamar você. O de chamar Deus, vai ser a outra frase que vai vir. Então ela tem, a música tem os dois sentidos. É maravilhoso poder acordar toda manhã e te chamar, Deus.
saber que o Senhor está à minha disposição, que o meu grito, o meu clamor, o meu chamamento, a minha energia voltada para o Senhor, os meus pensamentos dos primeiros momentos, dos primeiros minutos, segundos do dia, direcionados ao Senhor, não vão ficar no vazio. O vento não vai levar. Não vão ficar no vácuo, porque o Senhor está sempre aí para mim, sempre à disposição. Esse é o tipo de amigo que ele é para a gente. E aí, justamente, a outra frase diz: imagina, meu amigo, te chamar de Deus. Olha a inversão que ele faz. Não imagina eu poder chamar Deus de amigo. Porque se você chamar Deus de amigo, pode ser, na verdade, uma forçação de barra, né? Como a gente falou. Agora, alguém que é meu amigo, porque ele já disse que é. E eu poder ter a consciência de que o meu amigo é o Deus que criou todas as coisas, que tem o poder e o controle sobre tudo, nada foge do controle das suas mãos. Mesmo aquilo que o diabo assumiu, porque o ser humano entregou para ele, foi uma concessão. Concessão essa que vai ser revogada depois do que tem que acontecer tiver acontecido, e isso vai ser revogado, vai ser desfeito. É que nós estamos tendo ao longo disso a oportunidade de sermos tentados, como o primeiro Adão foi, para ver cada indivíduo que vai fazer desse livre-arbítrio. Por isso que isso precisa ser mantido. Mas Deus não perdeu o controle. Esse Deus é meu amigo. Imagina, meu amigo, eu poder te chamar de Deus. Tem hora que parece que eu até esqueço que o Senhor é quem controla tudo e que é o dono de tudo e que tem todo o poder. De tão próximo que a gente está, de tão íntimo que a gente está. Mas nunca o inverso. De você ter Deus como Deus e esquecer que ele é seu amigo. Esquecer que ele é por você. E às vezes parecer que ele é contra você, que ele está implicando com você, que ele é que precisa ser adorado. Ele tem uma necessidade de ser louvado. Ele tem uma necessidade de que as pessoas obedeçam a ele. E esquecer que, na verdade, tudo é uma amizade. Que, de fato, ele está nessa condição de superioridade, óbvio, ele é Deus, sim. Mas o meu foco é de que ele é meu amigo, e, portanto, todos os comandos, todas as orientações, todos os puxões de orelha, todas as disciplinas, tudo que ele faz em relação a mim, não é por uma necessidade dele, é por uma doação dele a mim como amigo, independentemente de como me soe. A consciência cada vez mais de que nós temos uma amizade, que a nossa relação é baseada no amor, na liberdade, é libertadora e cada vez só vai produzir frutos melhores para a gente. E aí é maravilhoso saber que eu nunca estou só. Legal que ele repete isso. E é maravilhoso saber que eu nunca estou só. Eu podia ter, o mesmo poeta, caberia dizer: é maravilhoso saber que eu nunca estou só. Caberia também nessa frase. A métrica não seria prejudicada. Mas é mais do que saber que eu nunca estou só. É saber que eu nunca estou só. É uma ênfase que, é como eu falei na semana passada, só quem já sentiu o pavor da ausência de Deus consegue perceber o valor dessa ênfase aqui nessa música. Não é só nunca, é nunca. Never, nunca, jamais. Eu estou só. E é um saber que mesmo quando parece, porque tem situações que vão parecer, mas que a nossa relação ela pode ser encontrar um lugar na nossa essência, na nossa estrutura tal, e ficar impregnado, impressa a sua presença, o seu amor por mim, a nossa amizade, a tal ponto que mesmo quando parecer,
eu vou estar tão tomado dessa consciência de que não te sentindo. Aquela coisa do não estou te sentindo nada, mas eu sei que eu não estou só. Porque nunca dependeu de eu sentir. Eu tenho a convicção e a certeza disso. Ele prometeu. E ele não é homem para mentir. Ele não é como eu para mentir. Ele é homem. Ele é homem, não, ele é Deus. Ele não é como homem para mentir, ele é Deus. É por isso que eu falei como as pessoas que já tiveram, experimentaram o medo, o pânico, o medo no nível do pânico, que eu, pelo menos esse tipo de pânico que eu atribuo a essa ausência de Deus, e aí fazendo a correlação com que a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, e o verdadeiro amor, à luz da Escritura, é a presença do Espírito Santo de Deus, cujo fruto é amor, segundo Gálatas, capítulo 5. Quem já experimentou esse medo nesse nível, e por essa razão, consegue ter uma dimensão um pouco maior, eu acredito, do valor disso daqui. Ele diz, é maravilhoso dar, aí ele vai falar, dá um abraço em você mesmo, abraça assim, aí fala, abraçando o Espírito Santo de Deus enquanto ele está falando. Esse abraço, como eu falei, quando eu não estava sentindo a presença de Deus, não estava naquela fase, não estava sentindo nada, e pior, porque se fosse um tintino nada, mas toda vez que você tiver, em relação a Deus, toda vez que você tiver tintino nada, você vai estar tintino tudo. Só que é tintino tudo de pavor, de medo. Não tem como não estar tintino nada em relação à presença de Deus e simplesmente isso realmente ser nada. Toda vez que realmente Deus der a graça de você não sentir nada da presença de Deus, ter a sensação de que Ele não está ali, não vai ficar no vazio, no nada. Você vai ser tomado de um pavor muito grande. Toda vez que Ele, como um presente, der para você a sensação da ausência dele, porque vai ser a sensação, porque ainda não nos é permitida essa ausência absoluta, que é o lugar, que é o inferno, é a realidade do inferno, mas toda vez que ele permitir para você a sensação de estar absolutamente sem ele, ela vai vir acompanhada de um pavor, de um medo, de uma agonia, de uma aflição muito grande. E aí esse abraço do Espírito Santo de Deus, ele afasta esse medo. Como a palavra de Deus diz, o amor, o verdadeiro amor, lança fora o medo. Se o Espírito Santo dá esse abraço na gente, lá na alma, no espírito da gente, aí aquilo se esvai. A experiência que eu tive quando eu estava naqueles meses ali, naquela situação, a primeira vez que eu tive, eu estava lá na casa da irmã Antônia, a mãe da Carol, e aí a Carol passou atrás de mim e colocou a mão assim no meu ombro. Passou passando e passou a mão por mim assim. Eu estava com medo, eu tinha falado com a irmã Antônia que eu estava precisando de um colo de mãe, era a sensação minha, era de que eu estava precisando de colo de mãe. Era a única coisa que me via, era a sensação de que se eu tivesse um colo da mãe, aquele negócio ia, no mínimo, diminuir aquela coisa horrível que eu estava. E aí, então, ela fez um almoço lá, e eu fui para lá almoçar, e tinha falado com a Carol também, perguntei se tinha algum problema, ir para lá, porque eu fiquei sabendo que ela estava também indo para lá, ela imagina, aí eu falei também para a Carol que estava precisando desse colo de mãe. E quando, então, a Carol, uma hora, ela passa atrás da mesa, assim, põe a mão em mim, quando ela colocou a mão, foi a primeira vez que eu senti isso, quando ela colocou a mão em mim, só triscou, ela não ficou com a mão, não, ela passou a mão, deu uma triscadinha, ela estava passando por trás, ela não parou atrás de mim. Aí deu uma fechadinha bem de leve nisso, mas muito nítido. Eu percebi um efeito contrário daquele toque dela em mim, eu percebi ela aplacando aquele lugar. E aí depois eu experimentei isso algumas vezes no abraço da Carol e no abraço do Benjamin, no olhar da Carol e do Benjamin, de pessoas muito próximas minhas. Eu acho que essa proximidade, alguém que te conhece, você tem um nível de intimidade, de ligação muito grande, como a nossa alma e o nosso espírito são muito ligados, eu acho que é onde essa presença de Deus, ela chega até a gente através desses abraços humanos, desses toques humanos. Foi uma experiência muito, muito legal que Deus me permitiu ter. E daí a gente poder ter essa convicção, meus irmãos, da importância do abraço, do toque. Mas é o toque de amor, o abraço de amor, de verdade.
Por isso que às vezes a pessoa está num velório, naquela situação difícil, a gente diz, não sei o que falar e tal. Não, a pessoa nem está lá para ouvir nada. Normalmente, a maioria das situações não tem nada que a gente possa falar, mas um abraço, né? Um aperto de mão, cada um no que entende, que é o nível, um toque aqui no ombro, né? Ou um abraço, ou um toque de mão, cada um de acordo com a intimidade, sabe até onde pode ir, o que faz sentido, o que não faz. Mas um toque, como eu falei, de pôr a mão no ombro aqui. Mas se aquilo é sincero, você está emanando de você um sentimento de empatia, de sentindo a dor daquela pessoa e deixar o amor de Deus, o Espírito de Deus fluir através de você, esse toque ser o toque de Deus, e poder chegar para ela com essa energia que diz para ela, eu estou aqui, eu estou te abraçando, você não está sozinho, você nunca vai ficar sozinho, mesmo que essa pessoa se foi. Tem um poder que a gente não faz ideia. Um poder para além de qualquer quantidade de palavras mais inspiradas que se pudesse ter nessa alma, porque as palavras não podem atingir esse lugar que é o daquela dor que aquela pessoa está sentindo. Não tem, a razão ali já foi, o cognitivo, você pode dar explicação qualquer para ela. Ela precisa de um abraço. Preferência esse abraço de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então, se para além do abraço humano a gente puder ser presença de Deus e esse abraço ser também um abraço e um toque do Espírito Santo de Deus, que coisa extraordinária. E aí, se isso é uma verdade na vida da gente, se de fato eu tenho essa presença de Deus, se de fato o Evangelho é realidade para mim, o Reino de Deus é realidade para mim, aí a gente vê essa outra música aqui que a Inesita tinha gostado bastante também, né? Por acaso ela entrou na minha playlist lá, só pode ter sido coisa de Deus, porque não tinha a ver com o conteúdo da playlist minha. E ela entrou e apareceu, e eu já tinha ouvido ela, e aí comecei então a meditar bastante nela. A música, o tema dela, parece que é outro Deus criei a imagem do eu. Não, acho que é só a frase, não é o tema dela não. Mas ela fala, onde estou? Será que o mal me dominou? Essa música é muito poética, muito profunda, né? Muito reflexiva. E sinto eu muito inspirada, né? Tenho a impressão, eu. Onde eu estou? Será que o mal me dominou? Será que eu me tornei como os vilões que eu tanto criticava? Os fariseus que eu tanto odiava? Fim do show, ou seja, da aparência, a ideia do farisaísmo, né? Das máscaras, da aparência. Verdade me desmascarou. Tentei deixar para lá, mas meu pecado é mais que um momento. Oi, filho. Tá faltando pouco. Já já a gente vai. Tá faltando só um pouquinho, tá? Eu disse, tentei deixar para lá, mas meu pecado é mais que um momento. É vida inteira contra o mandamento. Olha que coisa forte, né? Isso aqui para mim é muito o que eu penso no contraste entre pecado e iniquidade. Sim. O pecado é aquilo que você comete, mas que está fora daquilo que você se propõe a fazer, do que você está caminhando para fazer. Você está no caminho e de repente você escorrega, você vacila. É algo que está fora da rota que você traçou e que está caminhando. Isso é pecado. Esse é o pecado que Pedro vai dizer em uma das suas cartas. Ele vai dizer, aquele que diz que não peca é mentiroso, e a verdade não está nele. Por quê? Porque justamente a gente continua falho. Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer isso eu acabo fazendo. Então não dá para dizer que a gente aceitou Jesus e virou perfeitinho. Não é isso, infelizmente. Não é isso. A gente continua aqui e acolá pecando. Por isso ele diz que não pode dizer que não peca. Não é porque agora, então vou continuar pecando. Se o próprio Pedro reconheceu que ele não para de pecar. Não, pecar não. Mas ao mesmo tempo, Paulo, você que roubava, não rouba mais. Você que furtava, não furte mais. Você que fazia, não faça mais. Mas a questão é quando, na verdade, a prática do pecado ela é reiterada na sua vida. Aquele mesmo pecado, aquela mesma área, aquela mesma coisa, você não abandona aquilo, não é um deslize. É uma
é um hábito de vida. É uma realidade para você aquilo. Então ele diz, eu tentei deixar para lá o quê? Essa coisa que ele está percebendo de ter sido desmascarado, de que ficou evidente que ele é uma face. Ele tentou deixar para lá, mas esse pecado dele nessa área, e que na verdade, no fundo, pecado é só isso que ele identificou. Ele diz, mas é mais que um momento, que seria a coisa do pecado mesmo. Ele está dizendo, é uma iniquidade. Ele diz, é a vida inteira contra o mandamento. É uma insistência minha, uma persistência minha em desobedecer a ordem de Deus. Que ordem? Do amor. É o desamor. É uma vida inteira insistindo em desamar, quando o mandamento era ame. Não foi um deslize. Cuidado, filho, ó. Vai derrubar o negócio do papai aí. Vai lá para a sala, por favor. Seu barulho está me atrapalhando, meu filho. Filhinho, ó. Vai lá para a sala, vai. Papai está terminando aqui. Eu vou colocar. Vai lá para a sala, por favor. Aí tá sol, tá muito... Não, não é isso não, filho. Você não vai ouvir se você abaixar aí. Filho, o sol tá muito quente aí para você. Então, a vida inteira contra o mandamento. Ele diz, desamor. Milhões de obras sem valor. Aquela ideia de 1 Coríntios 13, né? Ele diz, ainda que eu venda todos os meus bens e dê para os pobres, se não tiver amor, se o que me move não for amor, se eu não faço isso por causa da presença de Deus em mim, se eu não faço isso porque a lei de Deus em mim, fluindo de dentro para fora, é um mandamento de dentro para fora, mas é porque é um mandamento fora para dentro, é porque eu estou querendo comprar alguma coisa com aquela caridade, eu estou querendo me mostrar, eu estou querendo me passar por melhor do que os outros, eu estou querendo comprar o céu, eu estou querendo comprar a graça. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13 que só vai fazer barulho, que não tem valor nenhum. Por isso ele diz, desamor, milhões de obras sem valor. Qualquer coisa que eu faça sem amor pode ter valor imediato para a pessoa que recebeu. Um prato de comida, eu estou dando, beleza. É por amor? Não. Satisfez a fome daquela pessoa? Satisfez. Para essa vida aqui, resolveu. Para ela foi bom. Para mim, se a minha motivação era me aparecer, ótimo, você conseguiu, você vai receber os seus aplausos. A sua intenção era conseguir deitar, pôr a cabeça no travesseiro à noite, se sentir bonzinho para compensar um pouco do quanto você tem esbanjado e vivido a sua vida e tal, beleza, valeu também para essa vida. Mas isso não conta para o Evangelho. O que está contando para o Evangelho é o que tem valor para a eternidade. Aquilo que você fez para a eternidade produziu um efeito para a eternidade na pessoa para quem você deu aquilo ou fez aquele movimento. Ou produziu para você, se sim, ótimo, se não, não teve valor nenhum. Porque Deus não está trabalhando nessa vida para melhorar a vida de ninguém aqui, para tornar a vida de ninguém aqui nem mais nem menos confortável. Não é isso, não adianta por mais que a gente queira. Deus está comprometido com o que realmente importa, que é a nossa salvação. É resgatar a gente desse império das trevas, desse lugar onde todos nós estamos caídos e mergulhados na mentira, na morte, na escuridão. Ele está para tirar a gente desse lugar. Ele mesmo disse que não tem solução para cá. Que esse mundo acabou. O que ele está é resgatando as pessoas que queiram de volta para o seu reino de luz. Então, as nossas ações ou reações aqui, elas valem ou não valem, o que a gente dá ou o que a gente recebe, ela só vale se tiver produzido um resultado e fruto para a eternidade. Para essa vida, não vale. Não tem valor nesse sentido do Evangelho. Ele diz, eu não consigo amar quem não enxerga a vida como eu vejo. Eu só consigo enxergar. Filho, empurra a cadeira lá. Senta aqui na cadeira. Senta. Eu não consigo amar quem não enxerga a vida como eu vejo. Quem não entende a Bíblia como eu leio. Mas já vê a divisão, até na própria questão da Bíblia, da palavra de Deus, essa dificuldade nossa, né? Essa seletividade nossa. Eu vou ser amigo de quem pensa igual a mim. Eu vou ser irmão de quem lê a Bíblia e interpreta a Bíblia do mesmo jeito que eu, as doutrinas do mesmo jeito que eu, etc. E aí ele diz, na verdade, no final das contas, eu criei um outro Deus. Ele diz, um outro Deus eu criei. Tão cruel a imagem do meu eu.
Olha que coisa forte. Deus, lá no Éden, o que ele faz? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus, que é amor, faz o homem à imagem e semelhança, faz a humanidade à sua imagem e semelhança. O ser humano, inconformado em ser apenas imagem e semelhança de Deus, apenas entre aspas, induzido por Satanás, que diz: se vocês comerem, vocês não vão morrer. Mentira de Deus. Se vocês comerem desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão ser mais só imagem e semelhança de Deus. Vocês vão passar por um upgrade, vocês vão ser como Deus. De imagem e semelhança de Deus, vocês vão ser como Deus. Oi, papai. Oi, Anjinho. Vai estar concentrado aqui, tá? Vocês vão ser como Deus, na verdade. Então, o ser humano, feito a imagem e semelhança de Deus, não. Então, vai lá para a sala, por favor. Vai para lá. Feito a imagem e semelhança de Deus, não conformado com ser imagem e semelhança de Deus, ele vai lá e quer e tenta, através da mentira de Satanás, ele faz um movimento para ser como Deus. E acaba comendo e produzindo aquela ação, praticando a ação que Deus disse que se fizessem, eles morreriam, tornariam, portanto, menos do que imagem e semelhança de Deus. E agora esse ser humano caído, que jaz no maligno, esse ser humano que está morto e chama a sua morte de vida, e por isso ele insiste nela e não larga de jeito nenhum essa morte que ele chama de vida, essa escuridão que ele chama de luz, essa mentira que ele trata como verdade e abomina a verdade verdadeira. Esse ser humano, ele pega a Escritura, a palavra de Deus, e ele consegue deturpá-la, ele consegue ler e interpretar ela de uma maneira tal que ele acaba criando a pretexto de estar seguindo Deus, a pretexto de estar na igreja de Jesus, de compor a sua igreja e de ter Jesus como cabeça. Ele, na verdade, cria a partir das interpretações dele, sem aumentar e nem diminuir texto nenhum, mas ele cria uma nova igreja. Ele cria um novo Deus. Esse Deus agora é a imagem e semelhança dele. Morto, caído, dominado pelo ego. Esse Deus é essa ideia que ele criou do que é o certo e errado, do que a Bíblia está dizendo que é certo e errado. Você erige isso à condição de Deus, tem que ser desse jeito, a interpretação é essa, é assim que tem que ser. É como eu falei, muitas vezes é aquilo que a gente está fazendo, é pegando uma mescla do Novo com o Velho Testamento, e a gente coloca isso como palavra de Deus, cria um Deus que não existe, a imagem do meu eu. E esse Deus, a imagem do meu eu, que é o Deus ideal para mim, não para o Emer espiritual, mas para o homem, o Emer carnal. Qual é o Deus ideal? É o Deus que me dá todas as promessas boas do Velho Testamento, com a condição do Novo, que é o que é de graça, você não precisa fazer nada. Esse é o Deus que a gente cria a nossa imagem, a imagem do nosso eu. É aquele que vem a nós o nosso reino. É esse o Deus que a gente cria. E aí a gente pauta a vida da gente, as nossas orações, o nosso devocional, a nossa religiosidade. A gente pauta tudo isso nessa ideia desse Deus que gosta de mim mais do que gosta dos outros, que discrimina as pessoas de acordo com a religião, de acordo com a profissão de fé, confissão de fé. Um Deus que discrimina baseado em vários critérios, né? Um Deus que está se importando em te fazer prosperar, que está se importando em fazer você ficar rico, em fazer você ter muita saúde, muita longevidade, ter muito filho, em viver com muita tranquilidade essa vida. Apesar do risco de quanto mais tranquilo você tiver, mais você se esquecer dele. Como ele diz, quão dificilmente um rico vai entrar no céu, mas a gente cria um Deus que está querendo fazer todo mundo que levanta a mão e diz eu te aceito, Jesus, ficar rico. Apesar do quão dificilmente um rico vai entrar no céu, as palavras do próprio Jesus. Mas a gente criou esse Deus,
que vai deixar todo mundo que servir a ele de verdade rico a ponto de, para muitos, o critério para saber se minha vida está legal, se eu sou de Jesus ou não, é se as coisas estão indo bem para mim. Se eu estou por cabeça ou se eu estou por causa. Se eu estou emprestando ou tomando emprestado. Se eu estou com saúde ou se eu estou doente. Se eu tenho muito filho ou pouco filho ou nenhum filho. Essas coisas é quem vão dizer se eu vivi muito ou vivi pouco. É quem vão dizer se eu sou de Jesus ou não sou de Jesus. Para esse Deus que eu criei, que a gente criou a imagem do nosso eu, da nossa maneira de enxergar a vida. E a fé vira faca sem amor. A gente passa a usar a mesma Bíblia, a mesma letra, a mesma espada no sentido, para fazer uma analogia, que a Bíblia de fato diz que isso aqui é espada, que a palavra de Deus é espada, mas agora não como palavra de Deus, a gente pega a letra que de fato mata, e eu pego ela agora com essa interpretação deturpada, e eu não vou, o que eu vou matar agora são as pessoas que têm uma fé diferente da minha, fazem uma interpretação diferente da minha. Eu vou anulá-los, eu vou rejeitá-los, eu vou persegui-los, eu vou cancelá-los, eu vou desautorizá-los, eu vou condená-los. Então vira um instrumento para atacar agora. A minha fé no sentido da minha interpretação do que é a Bíblia, do que é o certo, a interpretação correta ou não. A lei vira laço sem amor. Como Jesus diz, a fé, Jesus diz que a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Então, se a gente insiste na palavra, sem a essência, o espírito da palavra, o que a gente vai fazer é só matar. Ela vai virar apenas faca. Agora, se o espírito da letra está aí, ela vai continuar sendo faca? Vai. Mas agora a faca que mata o ego, que mata aquilo que está me matando. Não que eu uso para matar o outro, para destruir o outro que está existindo e a existência dele está me incomodando do jeito que ele está vivendo. Essa lei, ela vira um laço sem amor. Com amor, essa lei é bênção. Mas se é imposta de fora para dentro, ela vira um laço, ela vira maneira de manipular as pessoas, de prender as pessoas, de usar as pessoas, de explorar as pessoas. E é o que muitas e muitas vezes se tem feito. Como ter a Deus sem ter amor? Se ele é amor, o que a música diz. Expressamente a palavra de Deus diz, Deus é amor. Amor não é o que Deus pratica, é o que ele é. Consequentemente, ele pratica. Todas as suas ações são amor. Mas não é porque ele decide fazer esse movimento, é porque ele não pode negar a si próprio. Qualquer movimento de Deus vai sempre ser amor. Qualquer energia que emane de Deus, independente do que pareça, vai sempre ser amor. Porque ele é amor e ele não pode negar a sua essência. Então, como é que eu posso dizer que eu tenho Deus se eu não tiver amor? Verdade é vaidade sem amor. Palavra é só palha sem amor. É como Paulo vai dizer, né? É um sino que toca, faz barulho e passa. O que é incompleto passará, mas o amor para sempre permanecerá. Sei quem sou, herege que não crê no amor. Vive falando no amor, vive falando na Bíblia, vive falando na palavra, mas é um herege. Que é um herege? É alguém que assume uma doutrina que é contrária à sã doutrina de Deus. Então, ainda que eu, a pretexto de falar de amor, de fé, de Deus, mas se a minha vida é desamor, então eu sou um herege, porque a minha vida ela é pautada numa doutrina que viola a essência do Evangelho. Daí a música, é herege, o nome da música é herege. Daí, então, ele diz, eu sou um herege que não crê no amor. Porque eu não creio não é naquilo que eu digo que creio, eu creio naquilo que eu aplico na minha vida. O que diz o que eu creio ou deixo de crer são as minhas ações, são as minhas atitudes, são as minhas reações, e não o que eu verbalizo. Verbalizar, todo mundo pode verbalizar o que quiser. Para o que eu verdadeiramente acredito vai ser evidenciado, vai ser dito, vai ser propalado através e propagado através das minhas ações, das minhas prioridades.
da hierarquização dos meus valores. É por isso que eu digo, se eu vivo uma vida aqui indiferente à necessidade de salvação das pessoas que estão à minha volta, no meu mundinho, das pessoas a quem Deus confiou, a quem Deus me confiou, estão naquela listinha que Deus disse, esse aqui eu estou confiando a você, Wemer. A salvação delas passa por você, Inesito. Essas pessoinhas aqui, que me são tão preciosas, que eu morri por elas. Me são tão preciosas que eu estou esticando a existência da humanidade. Que existe contra mim, que me ofende, que me machuca, que esmaga o meu coração, mas eu estou tolerando por uma geração mais, por outra geração mais e por outra geração mais, para ter esperado essa pessoinha nascer, e agora eu estou confiando ela para você. E eu peguei meu filho e coloquei, esmaguei o meu filho no lugar dela, para afastar dela o pecado, ao menos temporariamente, para que ela pudesse ouvir, pudesse entender, pudesse assimilar, pudesse invocar, pudesse começar a viver e assim ser salva. Mas essa parte eu vou fazer em parceria com você. Porque um Deus que ama não realiza tudo sozinho. Um Deus que ama, que é amigo, ele chama para dizer, vem fazer comigo, eu estou construindo aqui uma obra muito legal. Eu dou conta de fazer tudo sozinho, mas eu quero que você participe comigo, porque você é meu amigo. Se a gente tem uma amizade, eu não vou fazer tudo sozinho. Porque o prazer está, enquanto a gente está construindo, boa parte do prazer está nisso. É como a história que já se contou do pai que é comum, né? O pai que assim, está lá arrumando, vamos supor, uma bicicleta, né? E o filhinho pequenininho chega na garagem, o que você está fazendo, papai? O papai está arrumando a bicicleta aqui, assim. Posso te ajudar, papai? Pode, claro que você pode, meu filho, você é meu amigo, você vai me ajudar. E aí aquele menino começa a ajudar ali, supostamente, e monta o negócio de um jeito, e um parafuso que fica frouxo, e um pedal que fica invertido, e o papai ali está deixando ele participar daquilo, aquela alegria dele de participar, mas termina ali aquela bicicleta, está toda equivocada, coisa montada errada, tem coisa que não foi esticada porque ele não tinha força para esticar, tem parafuso que não foi apertado porque ele não tinha força para apertar direito. E ele disse, tá bom, filhinho, obrigado, viu, por você ter ajudado o papai, já está tarde, agora o papai vai te dar banho, e vai te dar papai e vai colocar para dormir. E depois que coloca aquele filhinho, o amigo dele para dormir, que está tão feliz naquele dia porque ajudou o papai numa coisa que era tão importante para o papai, ele vai dormir aquele sono dos justos, aquele sono gostoso, sentindo orgulhoso, sentindo amado pelo pai que deixou ele participar. Aquele pai, depois que o filho dorme, ele apaga a luz, ele está cansado já, e ele vai lá na garagem, ele vai desmontar aquilo que o menininho fez. E ele vai ter que fazer a montagem correta, apertar o parafuso corretamente, esticar o que o menino não dava conta de esticar. E aí, no outro dia, aquela bicicleta está perfeita para ele poder andar. E ele está orgulhoso, dizendo, que legal, eu ajudei o papai nisso aqui. Ele não sabe que ele mais atrapalhou do que ele ajudou. Mas amigo é assim. Paternidade é assim. Desde o Éden foi assim. Deus, quando cria os animais, criou todas as coisas, ele cria, por exemplo, as vegetação, haja isso, haja aquilo, e todo que é tipo de vegetação. Mas aí lá no capítulo 6, vai dizer assim, Deus já tinha realmente criado, já deu a palavra criadora, e o Deus que não está limitado ao tempo já podia no terceiro, no quarto dia, no fim do dia, olhar e ver tudo que fez e dizer que estava bom. Só que não tinha brotado ainda do solo. Deus viu porque ele não está limitado do tempo, mas no fim daquele dia não existia uma planta ainda fora da terra. Nenhuma. É a Bíblia que diz isso. No sexto dia o segredo diz por quê. Diz assim, Deus já tinha feito, mas não tinha brotado ainda da terra. Por quê? Porque ainda não tinha feito o homem para arar a terra, cuidar da terra. Esse amigo diz assim, eu me recuso a concluir a minha obra da vegetação perfeita que eu fiz antes de eu formar o homem, que vai me ajudar lavrando a terra e cuidando da terra. Foi Deus quem fez isso, é o nosso amigo que se recusa a fazer sozinho. A criação, eu não vou criar sozinho, eu vou criar com meu amigo, feito a minha imagem e semelhança. Esse Deus que pega os animais e forma os animais, cada um da sua espécie, os mais variados tipos, e passa um por um para o homem para dizer, olha,
você vai participar comigo. O nome que você der para cada um deles vai ser o nome. Ora, se o Deus que tinha criatividade e o poder de fazer toda espécie de animal não ia ter criatividade para dar nome para eles, tinha criatividade para dar nome. Mas ele falou, eu vou chamar o meu amigo, o meu filho, para ele participar comigo, porque ele é meu amigo, eu vou criar um negócio extraordinário, mas ele vai ter uma parcela pequenininha, mas ele vai participar comigo. E Deus está numa construção, continua agora criando, mas criando para a eternidade, criando algo extraordinário. Ele está criando vidas, formando vidas. E ele diz para mim e para você, você vai participar comigo. Enquanto você estiver indo pelo mundo, Marcos 16:16, faça discípulo. Enquanto você está curtindo a vida, e essa que eu dei para você, vive com a consciência de fazer discípulo. Eu vou colocar o nome de alguns aqui no seu bolso, que são aqueles que eu vou dar para você. Na verdade, a gente não tem esses nomes, né? Na dúvida, como a gente não sabe quem é, pode ser qualquer um, e a gente vive como se fosse todo mundo que está na nossa relação, nas nossas relações, né, na nossa vida. Porque, infelizmente, a gente realmente não tem esse discernimento, não recebe uma lista fechadinha. Mas fato é, Jesus nos chama a participar com ele nisso, em amor. E se eu vivo a minha vida sem levar em conta isso, essa beleza disso, e a beleza de ser chamado por Deus para participar dessa construção com ele, de me importar com essas pessoas com quem ele importa, que são igualmente filhos dele, e eu vivo a minha vida em si mesmado em mim mesmo, e eu não dou aquele primeiro passo que Jesus disse, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e me siga, porque para eu ter um olhar para o próximo, para a necessidade do próximo, inclusive espiritual e eterna, eu preciso negar a mim mesmo para estar tão comprometido, tão fechado nas minhas próprias necessidades, nas minhas próprias realidades. Ele diz, eu faço orações para expulsar demônios no teu nome. E os pecadores que morram de fome. Você tem aqui a fome material, que é uma das que a gente tem que atender, sem dúvida nenhuma, mas tem a fome espiritual. A Bíblia fala dela, que é a pior de todas. E a fome espiritual é a que Deus está mais comprometido em matar. E diz, vem, amor, me abraçar. Vem, amor, me abraçar. Quebrar meu ego, fazer-me enxergar. Vem, amor, vem Espírito Santo de Deus, que é amor. Vem me abraçar. Essa presença tem que produzir isso em nós, que é o quê? Quebrar o ego. Qualquer um que se sentiu abraçado por Jesus, diz que é abraçado por Jesus, ou já foi abraçado com Jesus, ou tem a presença de Jesus, e o ego não foi quebrado, só se enganou, só enganaram ele, porque não existe isso. Porque Jesus diz, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha o ego sendo quebrado aqui. Negue, é o primeiro passo. E o que a gente está vendo muito é a pretexto da presença de Deus, do abraço de Deus, da inspiração de Deus, do poder de Deus, cada vez mais os egos sendo inflados, sendo inchados, sendo fomentados. É isso que muitas vezes a gente tem visto em muitas pregações da palavra, que como a gente vê na música, está usando, na verdade, está criando um Deus à nossa própria imagem, a imagem do ser humano caído e destruído. Vem quebrar o meu ego e fazer me enxergar, vem fazer cair as escamas que me cegam, e acabar com essa escuridão e jogar a luz que me faz enxergar e ver a vida como ela de fato é. A discernir o bem como de fato bem e o mal como de fato mal, e parar de fazer essa troca e essa confusão que toda vez que eu tento fazer por mim, eu vou fazer. Está na essência do nosso problema. Por isso essa entrega para Deus e dizer, o Senhor assuma o controle. Me dá de volta, como no Éden, o discernimento do bem e do mal. Eu abro mão de discernir por mim mesmo. Me ajuda a discernir, me capacita a agir de acordo com o seu discernimento. Aí ele volta, né? A fé vira faca sem amor e tal. Deixa eu ver se tem algum. É isso mesmo. Então, essas músicas, elas trazem muito isso pra gente, meus irmãos, de que a gente precisa realmente, se a gente tem a presença de Deus, se a gente faz parte do reino de Deus, se a gente ama a Deus, se Deus de fato habita nós, nos habita, se Ele nos abraça, se já nos abraçou, se o Evangelho é uma realidade para nós, necessariamente a gente tem que viver a vida com a consciência do amor ao próximo. E temos que amar
nas coisas dessa vida, das necessidades básicas, sem dúvida nenhuma, mas também e principalmente nas suas necessidades espirituais. Eu não consigo acreditar que seja verdade, que eu de fato tenha Deus, que eu de fato tenha ou esteja abraçado por Ele, que Ele de fato habita em mim, se é indiferente para mim, se as pessoas que estão ao meu lado, se elas morrerem amanhã ou depois de amanhã, se elas vão para o céu ou se elas vão para o inferno. Se elas vão passar a eternidade com Deus ou a eternidade afastadas de Deus. Ou se elas vão viver aqui a vida delas como um inferno ou como já um pedacinho do céu. Um pedaço do inferno ou como um pedacinho do céu. Se isso é indiferente para mim, eu não consigo imaginar que seja verdade, que o reino de Deus seja uma realidade em mim e na minha vida. Então, a gente leria os textos aí na próxima semana, para vamos ler os textos muito rapidamente, a gente tem uns minutinhos. Vocês querem ler os textos ou alguém quer comentar alguma coisa sobre o que a gente conversou agora aqui, sobre as músicas? A gente basicamente meditou nas músicas, mas fechamos, pelo menos as músicas a gente conseguiu fechar. Vocês querem complementar, querem tirar alguma dúvida, ou completar aí, ou querem ler os textos aqui, que eu acredito que aí a gente fecharia? Porque a gente pode ler os textos na semana tranquilo. Eu acho que é uma oportunidade boa a gente ler os textos aí, para a gente não acumular, já que a gente tem esse tempo. Ótimo. E aí, à medida que a gente vai lendo, a gente pode ir meditando também no que foi escrito. Ótimo, perfeito. Aí, assim, a gente vai lendo, então vamos tentar ler sem acelerar demais, para não perder a qualidade. E se alguém precisar sair, como vai ficar gravado, aí essa pessoa depois pode acessar ali, se alguém realmente precisa sair, né? E aí a gente pode concluir, mas também sem prejuízo, né? A gente conversou há umas 3 semanas atrás um pouco sobre esses textos aqui. Então, primeiro aqui, Marcos 5,15. Não, Mateus 5,15. Se alguém puder abrir para a gente aí, não sei, tem gente com Bíblia aí? Se tiver, eu passo alguns textos para vocês aí também. Mateus 5,15. Mateus 5,15 vai dizer: igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Candeia é aquele instrumento que se usava para iluminar, como essas lâmpadas que a gente tem hoje, né, o equivalente. Ao contrário, coloca-se no velador, né, que é um lugar, a velador sempre fica num lugar centralizado na casa, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, com uma finalidade, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai dos céus. Então, o texto está falando aqui sobre essa necessidade que nós temos, a gente conversava sobre isso, a Inesita nos provocou. A gente não pode viver fechado no nosso mundinho gospel, no nosso mundinho cristão, no nosso mundinho evangélico. A gente Ener, Sim, Inesita. eu não estou ouvindo o som. Aí fica com Vamos aí então todo fazer o mundo. seguinte, a Inesita teve esse Não imprevisto, estou o Joari ouvindo. vai precisar sair, não estava conseguindo entrar, o Joari vai precisar sair. Vamos deixar para a gente dar seguimento, então, só a partir dos textos mesmo da semana que vem. Tá bom, Jeová? Tá certo. Realmente Tudo bem, tranquilo. Concordo. Então tá ótimo, então, maravilha. Tá bom, Deus abençoe, Joari, Deus abençoe lá com ele, tá bom? Tá, obrigado, hein? Fica com Deus aí todo mundo. Tchau. Tá. Inesita, como você teve a situação estranha que não estava ouvindo, agora o Joarita vai precisar sair também para levar o filho no hospital, então a gente deixa para dar continuidade aí na semana que vem mesmo, na leitura, tá bom? Deus, nós colocamos diante de Ti, Pai, esse momento nosso, essa reflexão. Deus, que se é realmente palavra do Senhor, isso que nós estamos meditando e pretendemos concluir na próxima semana, que o Senhor possa realmente, Senhor Deus, fazer com que isso frutifique nos nossos corações, que encontre espaço, terreno fértil, Senhor Deus, para que produza os frutos que o Senhor espera, para que ele, no nome do Senhor Jesus Cristo, e assim nós possamos ser edificados, e a nossa vida edificada, e a vida das pessoas
do nosso mundinho também abençoadas e edificadas. Pai, no nome do Senhor, abençoa cada um de nós ao longo desse domingo e dessa semana que começa hoje, que nós possamos realmente viver uma vida contigo e podermos ser instrumentos do Senhor para as pessoas com quem nós vamos nos relacionar. Pai querido, podermos ser olhos do Senhor para ver como o Senhor vê, coração do Senhor para sentir como o Senhor sente, e assim podemos amar as pessoas com as quais vamos lidar nessa semana. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos te agradecendo, Pai. Amém.